Louvamos ao Senhor por este momento onde podemos nos reunir presencialmente aqui na igreja para estudarmos as doutrinas bíblicas e também termos um tempo de oração. Nesse primeiro momento nós estaremos gravando esse vai passar. Nesse primeiro momento estaremos gravando o nosso estudo. Posteriormente, aqueles que não podem estar conosco aqui nessa noite, nós queremos abençoá-los, né? Querer que o Senhor possa também alcançar aqueles que também não são da nossa igreja. Ainda continuamos na expectativa de podermos nos reunir presencialmente no dia do Senhor, quanto é o nosso desejo. Temos orado por isso e pedido ao Senhor que abrevie esses dias, para que a sua igreja possa desfrutar da adoração solene, como também da comunhão dos santos. Continuaremos hoje os nossos estudos no livro do pastor Joey Bick, como vínhamos fazendo. O livro é Lutando contra Satanás, conhecendo suas estratégias, fraquezas e derrota. O estudo de hoje estará no capítulo 8, como poderemos viver certos da derrota de Satanás como membros da Igreja de Cristo. Mas antes eu quero convidá-los a ir à presença do Senhor em oração de gratidão ao Senhor. Como? Não, é capítulo 8 do livro de Joey Bick, o livro que nós estamos estudando. Querido Senhor, muito obrigado por este momento onde nós nos reunimos para aprendermos da Tua Palavra e também para apresentar as nossas preces diante do Senhor. Desejamos que o Senhor possa abençoar a Sua igreja nesse momento tão difícil que ela está enfrentando. Nós Te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui presencialmente. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem aberto o nosso coração e o desejo de vivermos para a Tua glória. Que o Senhor continue abençoando a Sua igreja, fortalecendo por meio da Sua palavra. Encoraja-nos, ó Deus, nesse desafio de sermos igreja do Senhor, conhecendo, ó Deus, a derrota de Satanás, para que possamos usufruir das bênçãos conquistadas pelo Senhor Jesus para cada um de nós. Eu Te peço, Senhor, que nos abençoe durante o estudo dessa noite. Fortalece os nossos corações, enriquece-nos, para que as nossas vidas possam glorificar o Teu santo nome. Pedimos essas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém. Inicialmente, eu gostaria de contextualizá-los sobre o que nós já vimos do estudo deste livro, para que possamos, para relembrar aqueles que já acompanharam esta série de estudos desde seu início, e também para situar aqueles que estão iniciando agora. O livro é dividido em 4 partes. Nós já estamos na última parte do livro. Na primeira parte do livro, o Dr. Joey Bick aborda a pessoa de Satanás, quem ele é pelas lentes das Escrituras e como foi compreendido pela igreja e sociedade através dos séculos. Por fim, nessa primeira parte, o autor volta para as Escrituras para mostrar que o fim de Satanás é certo. Na segunda parte do livro, com base no capítulo 6, nos versículos 13 a 18 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o autor estabelece que devemos ter a consciência de que nessa luta contra Satanás precisamos nos defender, como também precisamos
atacá-lo. Somos encorajados, portanto, a aportar armas para a defesa, como também aportar armas para o ataque. Na terceira parte do livro, nós somos exortados contra as sutilezas de Satanás em criar armadilhas para que o povo de Deus seja enfraquecido. Essas armadilhas têm como objetivo nos seduzir a pecar, como também a não cumprir nossas disciplinas espirituais, e da mesma forma a duvidar da verdade da palavra de Deus e nos impedir de desenvolver uma vida de santidade. E nesse desenvolvimento de vida de santidade tem um aspecto negativo e tem um aspecto positivo. No aspecto negativo, nós estamos lutando por uma vida separada do pecado. E no aspecto positivo, nós estamos lutando para consagrar a nossa vida a Deus. E por fim, a quarta parte agora que nós estamos estudando, trata da promessa de Deus, de que Satanás já foi derrotado. E agora, como crentes em Cristo Jesus, recebendo dele nosso novo ser, nossa nova natureza, não devemos esmorecer diante das lutas e diante das aflições diárias, mas estarmos firmes na fé em Cristo que nos faz triunfar. Mas por que a igreja pode triunfar? E por que ela confia e tem essa expectativa de triunfo? Por causa da vitória do Cordeiro. Ela tem como base e sustento a vitória do Cordeiro. A vitória do Cordeiro é que fundamenta, sustenta o triunfo da igreja militante. A razão de estarmos lutando por Cristo é para que, quando formos observados pelo mundo, quando eles estiverem nos olhando, eles possam ver em nossas vidas as boas obras, e essas boas obras possam levá-los a Cristo. Certamente eu posso afirmar que, se assim não for, nós estaremos sendo colaboradores de Satanás em afastar as pessoas de Cristo. É importante lembrarmos disso, que a prática de boas obras não nos conduz à salvação. A prática de boas obras é uma demonstração de que somos salvos, de que pertencemos a Cristo. A prática de boas obras demonstra que Jesus Cristo reina no nosso coração. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. A prática de boas obras lutará contra a nossa natureza, a nossa velha natureza, que deseja praticar as obras da carne. Então nós mortificaremos as obras da carne. Se assim Deus nos permitir, se não for no sábado agora, quando estaremos presentes aqui, se o decreto persistir, ou na quarta-feira que vem, se Deus nos permitir estar aqui domingo, vai ser uma bênção indizível para a igreja de Cristo. Mas no nosso próximo encontro, nós trataremos da maneira como devemos viver, certos da derrota de Satanás, como uma igreja comprometida com a reforma e avivamento, como também comprometida com a unidade de Cristo. Hoje olharemos os dois primeiros aspectos neste capítulo 8, de como devemos viver como membros do corpo de Cristo, sobre o desafio de ser igreja. Qual é a luta da igreja? Qual deve ser a postura dela na certeza de que Satanás já está derrotado? Nós olharemos para dois aspectos. Primeiro, a igreja deve estar comprometida com a Escritura. A igreja que acredita que Satanás já está derrotado e Cristo já triunfou, ela está comprometida com as Escrituras. Em segundo lugar, a igreja que acredita na derrota de Satanás, ela também deve estar comprometida com a fé salvadora no senhorio de Cristo.
No primeiro ponto, portanto, estudaremos a igreja, sobre o aspecto de que a igreja deve estar comprometida com a Escritura. Essa é a melhor maneira de encararmos a derrota de Satanás. Estar comprometido com as Escrituras. Foi assim que se estabeleceu a reforma no século XVI. Retire a Bíblia do centro da igreja, e a podridão do coração do homem governará com as suas invencionices. A Bíblia deve estabelecer o norte da igreja, deve estabelecer a conduta da igreja. Somente nas Escrituras a igreja pode encontrar consolo. Somente nas Escrituras a igreja pode encontrar consolo para as suas aflições. Somente nas Escrituras a igreja pode encontrar encorajamento para a caminhada cristã. Eu quero que abramos agora as nossas Bíblias no Salmo 119. Prometo que eu não farei a leitura de todos os versículos deste salmo, senão ultrapassaríamos o tempo aqui. Salmo 119, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra? Salmo 119 pergunta qual é a forma que o jovem pode guardar puro o seu caminhar. O mesmo versículo responde que deve ser, a guarda do seu caminho deve estar estabelecido na lei, na palavra do Senhor. Se desejamos ser verdadeiramente felizes, como se estabelece a bem-aventurança do Salmo 1, devemos meditar na lei do Senhor dia e noite, como está escrito lá no Salmo número 1, versículos 2. A igreja nunca estará saturada da Bíblia. A Bíblia, ela foi importante para o povo de Deus da antiga aliança, para a igreja judaica. Ela foi importante para a igreja neotestamentária, porque a igreja neotestamentária, ela também estava segurando em suas mãos a Bíblia do Antigo Testamento. Se os irmãos lembrarem dos discípulos no caminho de Emaús, que foram alcançados pelo Senhor Jesus Cristo e que caminhou juntamente com eles naquele percurso, Jesus Cristo estava expondo as Escrituras da antiga aliança para esses dois discípulos. Enquanto ele expunha as Escrituras, falava da lei, dos salmos e dos escritos dos profetas, testemunhando que todos eles falavam a respeito de Jesus. As Escrituras continuam também sendo importante para cada um de nós. Foi para a igreja da antiga aliança, foi para a igreja neotestamentária estabelecida por Cristo, foi para a igreja primitiva, a igreja apostólica, a igreja do primeiro século, que consecutivamente foi crescendo, como também ela é importante para os nossos dias. Nós somos chamados para olharmos com apreço a palavra de Deus. Eu quero novamente olhar com os irmãos para outro texto bíblico, agora no Salmo 19, versículo 10. Este texto, ele vai falar sobre o quanto a palavra deve ser apreciada, o quanto, qual é a demonstração da apreciação daquele que teme ao Senhor. Não, 19. Exato. Salmo 19, versículo 10. Irá tratar sobre
a demonstração da apreciação das Escrituras, né? Como eu devo me comportar em relação às Escrituras Sagradas. O salmista diz, Salmo 19, versículo 10: são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Maravilhosamente, o Salmo 19, versículo 10 mostra como a Escritura deve ser apreciada por uma igreja que quer lutar contra Satanás, certo de sua derrota. As Escrituras devem ser mais desejadas do que o ouro depurado. Não há riqueza que possa se igualar às Escrituras Sagradas. Ela é mais palatável do que o mel e o destilar dos favos, ou seja, não há alimento mais delicioso, mais desejado do que a palavra do Senhor. Para a igreja comprometida com as Escrituras, a palavra do homem sempre será medida pelo crivo das Escrituras. Nada poderá estar acima. Eu gostaria aqui de colocar as palavras do próprio pastor Joy Bick nas perguntas que ele estabelece no final deste ponto. Ele diz assim, ele faz perguntas cruciais que nos fazem refletir sobre o quanto a palavra é importante para nós. A Bíblia é o seu primeiro amor? Ou você gasta mais tempo lendo jornal ou surfando na internet? A Escritura é nosso espelho para nos vestir? A Escritura é nossa regra de trabalho? A Escritura é nossa água para nos lavar? A Escritura é nossa espada para lutar? A Escritura é nosso conselheiro para solucionar as dúvidas e temores? A Escritura é nossa herança que nos enriquece? Nós podemos também afirmar, como falou Lutero diante do tribunal, quando ele foi chamado para renegar todos os seus escritos e as doutrinas que ele estava afirmando ser bíblica, e pediram